Então vamos lá, pessoal. Então, para quem tá chegando agora, para quem tá assistindo pela primeira vez a live, eu sou a Adri Vasconcelos e o meu principal objetivo é ajudar vocês a combaterem as suas inflamações através da alimentação, através de uma maneira fácil, sem efeito colateral, que vai dar vitalidade para vocês realmente viverem uma vida melhor, né? Então é possível, gente, a gente combater muitas inflamações através de uma boa alimentação, tá? E hoje a gente vai falar, a nossa live aqui é de um atalho, né? Só vamos repetir um pouquinho para vocês saberem o que é um atalho. Vamos pensar que a gente quer chegar... Eu tô em São Paulo, eu moro em São Paulo. Eu quero ir pra, sei lá, eu quero ir pra Ribeirão Preto. Então eu vou pegar uma estrada e eu posso pegar o quê? Eu posso pegar um atalho, né? Eu posso pegar uma estrada que vai me dar, de repente, uma estrada que nem todo mundo conhece, que pode ser um atalho para eu chegar mais perto de Ribeirão, tá? E o que seria um obstáculo? Seria o quê? De repente, alguma coisa que me que me trava no momento que eu tô querendo conseguir aquele objetivo, que é chegar em Ribeirão, por exemplo, e tem um acidente, né? E tem um engarrafamento. Isso é o quê? Isso é um obstáculo que vai fazer com que eu não consiga chegar no meu objetivo. E hoje a gente vai falar exatamente sobre esses atalhos, né? Que é o quê? Como é que a gente pode acelerar o processo de combater as inflamações de vocês através de um atalho que a gente vai conversar aqui, tá? E o atalho de hoje tem a ver com uma coisa muito importante, que é o seguinte, gente. E anota aí, tá? É uma frase que eu sempre costumo falar bastante e que eu acho que vai mudar a vida de vocês, como mudou a minha vida, tá? Quando eu comecei a descobrir que eu estava inflamada, eu ouvi essa frase realmente que foi um divisor de águas pra mim, que é o seguinte, gente. Eu vivia muito estressada, trabalhava demais, né? Não trabalhava com alimentação, trabalhava no mundo corporativo, né? Pra quem já escutou um pouco da minha história sabe disso. E eu trabalhava no mundo corporativo em alimentos. Então, na verdade, eu trabalhava na área de marketing, empresas de alimentos como Pepsi, como Unilever, né, como outras empresas, que eu, na verdade, ajudava as pessoas a criar esses produtos que são muito super processados e que tem todos esses não benefícios aí dos alimentos anti-inflamatórios. E aí, realmente, eu comecei a ficar muito ruim. Eu comecei a entrar numa crise, né, em função de não estar feliz no meu trabalho, mas por outras razões, né, e eu comecei a ter candidíase de repetição, eu comecei a ter fadiga matinal, eu comecei a ter altas dores e inchaços no estômago, quase uma síndrome do intestino irritável, e eu comecei a ter, eu tive uma fratura no colo do fêmur, e eu fiquei de 3 meses de muleta, 3 meses de cadeira de roda e 6 meses de muleta sem saber o que estava acontecendo, né, e aí eu falei, poxa vida, como assim tá acontecendo tudo isso comigo? Né? O que será que tá rolando aqui que não tá legal? E aí eu pensei o quê? Eu sempre me alimentei bem, né? E eu falava assim, não, eu tô comendo bem, né? Eu tô comendo meu pão integral, eu tô tomando o meu leite desnatado, às vezes eu como minha saladinha, eu como meu frango grelhado, né? Enfim, eu tava me alimentando bem. E aí eu resolvi pedir demissão da empresa, mudei totalmente a minha vida, comecei a trabalhar com alimentação, fiz o meu curso de gastronomia lá em Paris, enfim, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Quando eu cheguei a fazer a minha especialização, quando eu fiz a minha especialização em alimentação anti-inflamatória, eu escutei essa frase, tá, pessoal? Que eu quero que vocês aprendam e nunca mais esqueçam na vida de vocês, porque realmente eu nunca mais vou esquecer, que é o seguinte, nem tudo que é saudável é bom pra você. Quando eu escutei essa frase, eu disse assim, como assim? O que ela tá falando, né? Que nem tudo que é saudável é bom pra mim. Saudável é o quê, gente? Saudável é saudável, certo? Um tomate é saudável. Uma berinjela é saudável, né? Um arroz integral é saudável. E aí eu comecei a perceber, gente, que às vezes, olha que louco isso, gente. Às vezes, a gente pode estar se alimentando de alimentos que a gente acha que é saudável, mas pra nós, no momento que a gente está vivendo aquele problema inflamatório, daquela condição, aquele alimento, por mais saudável que ele seja, ele não está contribuindo para o combate à sua inflamação. Então, o atalho aqui que eu quero explicar para você é o seguinte, é que a gente tem que entender quais são os ingredientes, ou quais são os alimentos que vão o quê? Acelerar, que vão nos dar um atalho para a gente poder chegar ao nosso destino com mais facilidade. Que é o quê? Que é o combate à inflamação. Quem aqui não quer combater as inflamações? Né? Quem aqui, põe aí pra mim que eu quero saber. Eu quero. Quem quiser falar, quem quiser combater as inflamações, escreve aí, Dri, eu quero. Porque eu tenho certeza que vocês só estão aqui porque vocês querem se ver livres desses sintomas que vocês sentem.
né? Eu acho que vocês só estão aqui porque vocês vêm sofrendo com tantas coisas e são tantas informações, né? Muitos de vocês devem ter passado por vários médicos e não tem solução, né? Cada um fala uma coisa, cada um fala para tomar uma coisa e faz exame e depois às vezes tem que fazer cirurgia e não resolve, tá? Por quê, gente? Primeiro porque o atalho que vocês estão pegando provavelmente não é o melhor, né? E segundo, porque vocês têm um desconhecimento de muita coisa. Então, quando eu comecei a parar pra pensar que talvez as coisas que eu tivesse comendo, olha só, eu quero, Dri, eu quero, aqui no Instagram, YouTube, todo mundo, olha, preciso, Dri, eu quero, preciso combater as minhas inflamações, eu quero. Ah, tem todo mundo aqui falando, gente. Então, assim, não sou só eu, não, né? A gente precisa desinflamar, só que a gente precisa saber o que fazer pra chegar mais próximo desse nosso resultado. Então, esse assunto que a gente vai falar é o quê? Que escolher os ingredientes certos, por mais saudáveis que eles... Que na verdade, escolher os alimentos certos pode acelerar o nosso processo de desinflamação. E que nem tudo que a gente come, que a gente acha que é saudável, ele é saudável pra gente, naquele momento, nas circunstâncias que a gente tá vivendo. Faz sentido pra vocês, pessoal? É uma coisa meio contraintuitiva, né, se a gente pensar, porque se a gente pensar assim, puta, saudável é saudável pra todo mundo, né, não é pra algumas pessoas, por que vai ser saudável pra umas pessoas e outras não, né, então, pessoal, isso é um atalho muito importante que vocês podem seguir, tá, e seguir pra vocês começarem a entender. Então eu peço que vocês tenham mais consciência pra poder entender esta frase de que nem tudo que é saudável é bom pra você e às vezes alguns ingredientes específicos são mais importantes do que outros também que possam ser saudáveis, mas naquele momento eles não vão ajudar você, tá? E o que não é um atalho, pessoal? O que na verdade só atrapalha a gente na hora que a gente vai tentar resolver o nosso problema de inflamação, resolver o combate aí à inflamação, que na verdade em vez de acelerar o processo piora, né? Comer qualquer coisa. É a gente não ter, o que eu falei até na aula ontem de obstáculos, né? É você comer qualquer coisa sem estar pensando no que realmente aquilo está fazendo na sua vida. Comer cegamente, né? Você ir numa nutricionista, num médico, qualquer profissional que vocês decidam seguir e de repente você chegar com um cardápio, né? E você começar a fazer aquele cardápio lá na sua casa e aí você começa a sentir às vezes que não tá caindo bem aquela comida, ou que você tá com fome, ou que você tem fadiga. E aí você fala assim, mas... foi o médico, ou foi o nutricionista, ou foi sei lá quem que me deu, deve fazer bem. Só que assim, dentro de você tá percebendo que aquilo não te faz bem. Por mais saudável que seja. Vocês percebem, gente? Então isso é um atalho que não funciona, tá? Isso é um encurtamento de um caminho para vocês combaterem a inflamação que não funciona. É vocês comerem qualquer coisa achando que tudo que é saudável pode ser legal pra vocês, tá? E outra coisa importantíssima, gente, que também, olha, eu quero que vocês anotem, porque essas aulas que a gente tá fazendo da nossa semana aí do aquecimento, essas 2 próximas semanas vai ser muito revelador pra vocês, tá? Que é o que, gente? Eu vou falar e vocês vão escrever aí. Eu quero que vocês escrevam o que eu vou falar agora. Aí, ó, e nos comentários, porque vocês vão pensar, entender e vão escrever aí pra vocês não esquecerem o que eu vou falar hoje pra vocês. Calorias não contam. O que é isso, Dri? Como assim? Gente, calorias não contam. A gente viveu mais de décadas aprendendo o quê? A contar caloria. Não é mesmo, gente? A gente vai lá, olha quantas calorias tem, a gente fala, não, isso tem muito caloria, isso tem pouca caloria, vou comer esse que tem pouca caloria. A gente viveu assim a nossa vida inteira. Querendo entender que a gente só vai ser mais saudável, a gente vai ter uma vida mais saudável e provavelmente a gente vai combater as nossas doenças se a gente comer menos caloria, né? Quem já não viveu isso? Olha lá. Calorias não contam. Muito bem, pessoal, calorias não contam. Todo mundo escrevendo aí. Isso aí. O que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes, tá? Que não é um atalho, tá? Não é uma maneira de vocês pensarem que vai resolver o problema de vocês. Vocês não vão conseguir combater as inflamações desse jeito. É assim. Pensar na quantidade versus a qualidade. O que eu quero dizer com isso? A caloria é uma quantidade. Vocês sabiam que existe uma máquina que chama calorímetro? Existe uma máquina que a indústria criou, que chama calorímetro, e essa máquina ela serve exatamente para isso. Você coloca o alimento, ele vai ter o processo de queima desse ingrediente, né, desse macronutriente que está lá, e vai dar um número. Num determinado tempo, ele queimou num determinado velocidade, e aí você vai ter uma caloria. Tá? Isso foi criado pela empresa, pelas indústrias, para poder ter o quê, gente? Para poder ter na embalagem do produto. Então tem que ter lá tantas calorias por porção, não é isso? Aí a gente vai pensar assim, gente. A gente é máquina? Não. A
gente queima caloria da mesma forma? Eu queimo as mesmas calorias que você em determinado tempo? Não. O meu metabolismo é o mesmo metabolismo seu? Não. O meu histórico de vida é o mesmo histórico de vida de vocês? Não. A minha genética ou a minha epigenética é diferente, é a mesma da sua? Não. Então, como é que a gente pode pensar em caloria como sendo alguma coisa estática, gente? Nós somos pessoas. O nosso metabolismo funciona diferente. E a gente sempre foi acostumado a contar caloria. E a caloria, normalmente quando a gente faz conta de caloria, né, tem aquela contagem dos pontos, né, muita gente acho que já conheceu lá aquela dieta dos pontos, que mede o quê? Caloria. Então assim, aí você faz a conta assim, vamos supor que tem aqui na minha mão, ó, uma 100 calorias de Doritos, tá? Imaginem, 100 calorias de Doritos aqui e 100 calorias de castanha, tá? De amêndoas. Se você pensar, elas têm as mesmas calorias, certo? Vamos supor que são as mesmas calorias. Se eu perguntar para você o que é mais saudável e mais nutritivo para você, o que você vai me dizer? Pode responder aí. Vou esperar um pouquinho que eu quero ver. Eu quero ver o que vocês vão responder aí. Ó, calorias não contam, isso mesmo. O que é mais saudável, gente? 100 calorias de castanha, de amêndoas, ou 100 calorias de Doritos? Tá fácil, né, gente? 100 calorias de castanha, tá? Por que é mais importante, gente? Porque a gente tem que pensar em nutrição, não em caloria vazia. Porque sabe o que vai acontecer em caloria vazia? Você não vai se nutrir. O seu organismo não vai absorver os nutrientes, porque não tem, né? Ele vai se inflamar, porque você tá comendo alimentos que não tem caloria, mas estão cheios o quê? De, muitas vezes, alimentos processados, muitas vezes sabor artificial, muitas vezes cor artificial, mas tem uma caloria, Adri. Então é legal, porque vai me fazer bem, porque não tem gordura. Gente, isso é um mito, tá? É um atalho errado, se vocês seguirem, para poder combater principalmente as suas inflamações. Então, a partir de hoje, eu quero que vocês parem de achar que caloria é a razão para vocês combaterem as inflamações e para vocês viverem uma vida saudável. Porque este atalho não é um atalho, ele vai só atrapalhar a vida de vocês, vai fazer com que vocês não se nutram. Porque quando a gente pensa em caloria, nem sempre a caloria baixa tem nutrientes. Aliás, muito pelo contrário, né? Ok? Faz sentido pra vocês o que eu tô falando? Outra coisa importante que eu queria falar pra você é porque, né, que o que a gente tá falando aqui, né, sobre os alimentos específicos para determinados tipos de inflamação, eles são importantes a gente começar a diagnosticar pra gente poder acelerar esse processo de cura, esse processo de combate à inflamação, tá? Então, por que isso é importante? Por que isso vai acelerar, né? Vai ajudar você a chegar mais próximo do seu objetivo, que é o combate à inflamação, né? Os alimentos, né, eles realmente são específicos, tá, gente? Eles são específicos e eles podem servir para várias coisas. Ó, tô recebendo aqui todo mundo dizendo que sim, que sim, que sim. Perfeito. Olha só, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Por que você pensar no tipo de alimento, que nem sempre o que é saudável é bom para você, vai acelerar o seu processo aí de cura? Vamos pensar no tomate, gente. Muita gente chega para mim, né, e fala assim, e eu escuto muito vocês perguntando nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, enfim. Dri, o que é bom para eu melhorar meu inchaço no estômago? Dri, o que eu faço para melhorar a minha psoríase? Dri, o que eu faço para melhorar a minha artrite? E normalmente, gente, o que eu falo é o seguinte, depende. Depende de como você é, depende do seu metabolismo, depende de como você vai o quê? Receber esse alimento, e depende se esse alimento é bom para você nas suas condições, tá? Vou dar o exemplo do tomate. O tomate é um alimento muito poderoso, tá? Ele é um alimento que, se você olhar para ele, você vai achar que ele é o quê? Quem come tomate todo dia, levanta a mão para mim. Quem acha que o tomate é ok e que a gente vai... Quem tá acostumado a comer tomate? Tomate é um alimento que está na mesa do brasileiro quase todos os dias, se você pensar. Nas nossas saladas tem tomate, tá? Vocês concordam comigo? Ó, vamos ver. Quem come tomate pelo menos 2 vezes na semana aí? Ó, todo mundo. Tô vendo aqui tomate, gente. Tomate é um alimento que todo mundo come. E se você pensar, tomate legal. Tomate, salada, tudo perfeito. Só que eu vou te falar uma coisa. Depende da pessoa, depende do tipo de inflamação, depende do sintoma. O tomate pode ser bom para uns e não bom para outros. Olha que interessante, gente. O tomate
tem um benefício muito importante, que é o licopeno. Quem já ouviu falar no licopeno? O licopeno é um elemento que tem dentro do tomate, tá? Que quando o tomate é aquecido, ele biodisponibiliza o licopeno, que é muito bom para quem tem câncer de próstata, principalmente. Então, para quem quer o licopeno e tem câncer de próstata, o tomate é maravilhoso. Agora, presta atenção, que aí entra na nossa arena aqui. Quem tem problema digestório, no sistema digestório, ou seja, no sistema gastrointestinal, que tem problema de digestão, que não consegue digerir os alimentos propriamente, que tem às vezes refluxo, que tem às vezes inchaço no estômago, que tem azia, né, que tem arroto e que tem todo esse problema digestório que não funciona, isso muito ligado à inflamação, o tomate, gente, ele é ácido. Ele não vai ajudar você, tá? Então, de repente, você aí, ó, tá comendo tomate todo dia, tá achando que tá abafando, porque o tomate, na verdade, Dri, ele é saudável, só que não tá te ajudando, pelo contrário. Ele tá piorando a sua situação para você chegar no seu objetivo, que é combater as suas inflamações. Vocês percebem, gente? Por isso que eu quero dizer aqui que entender quais são esses alimentos são muito importantes. Muito importantes. E muitas vezes, gente, o que acontece? Às vezes a gente tá comprando um alimento onde a gente não percebe muito o que tem dentro dele, tá? Então, o passo a passo que eu vou dar para vocês aqui, começarem a perceber que tipo de alimento eu tenho que escolher, vai ser muito importante para vocês começarem a entender que às vezes você tá comendo uma coisa que você acha que tudo bem, né? Ou substituir, né? Tá tudo bem e não tá, tá? Isso é super importante falar para vocês. Então, cuidado com os alimentos às vezes, que às vezes a gente acha que tá comendo coisas super legais e não tá. Ok? Que mais, pessoal? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Eu adoro minhas colinhas. Pra quem já tá me conhecendo aqui, sabe que eu amo as minhas colinhas. Olha lá. E pra falar um pouco sobre isso, ó, eu tive vários casos, tá? Durante esses anos todos que eu dava mentoria presencial, depois comecei a dar mentoria online. Hoje a gente tem um programa Comida que Transforma, que depois da Semana Anti-Inflamatória vocês vão conhecer. Para quem quiser se aprofundar e fazer parte do nosso programa, vai ser super bem-vindo. Mas o que acontece? As minhas alunas que chegavam no programa Comida que Transforma, chegavam muito com essa situação de que, poxa, eu não sabia que isto estava me inflamando. Eu não sabia que esse alimento tão saudável podia me inflamar. Né? Então isso às vezes até é uma surpresa para a maioria das pessoas, tá? Foi o caso, por exemplo, deixa eu até ler aqui o nome dela para eu não errar, porque eu peguei esse assunto aqui e eu queria falar dela. Não é isso aqui, gente. Não, foi o caso, gente, da Ana Leila. Ana Leila é uma aluna da turma 12, tá? Turma 12? Turma 12. E ela tinha cândida, né? O tipo que ela diagnosticou, né? Porque a gente faz sempre um diagnóstico no nosso programa que transforma, na Comida que Transforma, a gente faz um diagnóstico para entender o nosso tipo inflamatório predominante. E ela diagnosticou que ela estava com problema do tipo cândida, que na verdade é a manifestação muitas vezes de quê? De fungos e bactérias e tudo mais, né? E aí ela começou a perceber que o que ela comia, que ela achava que era super saudável, não era tão legal. Então ela percebeu assim, frutas, ela comia muita fruta. Tudo bem, gente, comer fruta, tá? Não é que fruta não é bom, não. Frutas de alto índice glicêmico. Frutas que aumentam o nosso índice de açúcar e tem açúcar. Porque a gente acha que não tem açúcar a fruta, mas ela tem o açúcar que é a frutose, né? Cereais integrais. Poxa, um arroz integral, né? Uma aveia, que também é um cereal super saudável. Ela começou a descobrir, depois que ela entrou no programa, que esses cereais também se transformam em açúcar, né? E que, olha que interessante, gente, a principal comidinha da cândida, né, que é a candidíase, que normalmente quem tem sabe o que é, né? A principal comidinha da cândida, do fungo, para ele se proliferar e ficar todo serelepe dentro do nosso organismo, do nosso intestino, é o açúcar, gente. Então ela começou a perceber que, assim, por mais saudável que ela estivesse comendo, o que ela estava comendo naquele momento para ela não era o ideal, porque tinha açúcar. E era um açúcar saudável, certo? Certo. De repente, quem não tem essa preocupação, quem não precisa dessa preocupação naquele momento, pode continuar comendo. Mas para quem tem um tipo inflamatório diferente do outro, talvez, no caso dela, não era legal, porque ela estava o quê? Ela estava alimentando a cândida dela. Isso estava piorando, né? E tem um outro caso também, que foi uma aluna também agora da turma 13, né? A história dela é muito interessante, porque ela descobriu que ela era celíaca, né? Que ela tinha intolerância e alergia ao trigo. E aí o que aconteceu? Ela pensou assim, beleza, eu tenho alergia ao trigo,
ao glúten, eu vou tirar o glúten e a minha vida está resolvida. Não tenho mais que me preocupar. E ela passou anos da vida dela, né, sem comer glúten, mas inflamada, com outros sintomas de inflamação. Até que ela chegou, né, me conheceu, ela entrou pro programa e ela começou a perceber o quê? Que ela estava sem comer glúten, então, ou seja, o problema celíaco dela ela tinha resolvido, só que ela estava comendo os alimentos errados pro tipo de inflamação, que são outras coisas que ela tinha, né, fadiga, enfim, outras coisas que ela tinha no estômago, que não resolviam, e ela pensava assim, mas como assim? Eu tirei o glúten, né, porque eu sou celíaca, mas eu não tô 100%, lógico, eu melhorei, eu não tenho mais aquelas alergias, mas assim, eu continuo ainda com diarreia, eu continuo com várias crises ainda, eu continuo com um monte de coisa. Por que eu não melhoro? Porque ela achava que só tirar o glúten e continuar comendo os alimentos saudáveis que ela estava comendo, estava tudo bem. E ela começou a perceber que não, que ela tinha que tirar os ingredientes específicos para poder ficar, além de ter o problema, além de não comer o glúten, também estar desinflamada, tá, pessoal? Porque uma coisa não exclui a outra. Vocês percebem, pessoal, que isso ajuda muito vocês a entenderem e a terem consciência realmente alimentar? Isso é super importante, tá? Então, pessoal, tudo isso é para dizer para vocês que comer saudável e saber quais ingredientes você vai escolher para colocar no seu prato são muito importantes para acelerar o processo de combate à inflamação de vocês. Aí vocês podem me perguntar assim, Dri, tá, você tá falando aí que combater as inflamações tem que descobrir os ingredientes e às vezes o que é saudável não é bom para mim. Poxa vida, são coisas super importantes que eu entendi e que eu aprendi, mas assim, como assim? E agora? Como saber, né, se o que é saudável para todo mundo, ele pode não ser para mim, né? Então você pode estar perguntando para mim assim também, Adri, já fiz tudo que eu tinha que fazer, já comi tudo que eu tinha que comer, já fui em 300 médicos e ninguém me ajudou, não tem mais jeito, não resolveu, não sei o que fazer, né? Então você pode estar perdida nesse momento, né? Como é que agora, né? E aí, pessoal, eu vou te falar o seguinte, existe o jeito certo e o jeito errado da gente poder seguir esse atalho, né? Existe um atalho que você pode seguir lá, e lá, em vez de chegar em Ribeirão, você vai chegar lá em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um atalho que você vai chegar mais rápido em Ribeirão, como foi o exemplo que eu dei aqui no começo da nossa conversa. Então, o que eu acho para vocês poderem pensar? O que é um atalho que não funciona, gente? Que não vale a pena vocês seguirem? Dietas gerais, generalizadas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, dietas que baseiam só em calorias, né? Então, assim, vocês já sabem que calorias não contam. Então, quando vocês chegarem próximos no Instagram, num livro que começa a falar de uma dieta baseada em caloria, vocês já podem saber que não é um atalho que vai ajudar vocês, tá? Não é o tipo de informação que vai acelerar vocês no processo de combate à inflamação. Por quê? Porque as calorias, muitas vezes, elas têm muitos alimentos que são pouco calóricos, mas cheio de processamento, alimentos, produtos químicos e cheio de coisa que não precisa, tá? Porque o que acontece, gente? Quando a gente tira a caloria de um produto, eu sei porque eu vivi isso, tá? Eu trabalhei no mundo corporativo em indústria de alimentos. Então, o que normalmente acontece na indústria de alimentos? Você tem um alimento ali que tem 100 calorias. Aí você quer que ele vire um alimento que tem 50. Então você tem que tirar 50 calorias. Só que assim, o que a indústria de alimentos tem que fazer? Ela tem que tirar 50 calorias, porque é o que vende. Só que ela tem que deixar o produto que tá aqui de 50 calorias, e não mais 100, com gosto do produto de 100. Né? Eu quero comprar um iogurte de manga, né? Eu quero comprar com menos calorias, mas que tenha gosto de manga, que tenha sabor de manga, que tenha textura de manga, né? Eu quero comer coisas que tem poucas calorias, mas que imitam que tem muitas. Então, o que a indústria faz? Coloca emulsificante, coloca sabor artificial, coloca aroma, né? Coloca produto químico para o negócio ficar na gôndola um tempão. Então, gente, calorias, eu quero que vocês parem de pensar. Pensem no que vai nutrir vocês, que é a mais importante coisa aí, tá? Então, não que algumas dietas, por exemplo, a cetogênica, toma cuidado, não sou contra a cetogênica, não sou contra com dietas que seguem só come isso ou come aquilo. Eu sou contra vocês não terem o quê? Consciência alimentar com relação à nutrição. O que vai me nutrir? Tá? Se vocês optarem por uma dieta cetogênica, tá, que tipo de gordura que eu vou comer?
Porque a cetogênica você tem que comer mais gordura, um pouco mais de proteína e quase nada de carboidrato. Até aí, beleza. Mas muitos erros das pessoas que adaptam para uma dieta cetogênica ou para uma dieta que só base em caloria, você está seguindo o que todo mundo está seguindo. Você não está fazendo essa análise do que é bom para você. Você não está conseguindo perceber o que está te fazendo mal. E muitas vezes é por isso que você não consegue resolver o que você precisa resolver, tá? Então a qualidade acima da quantidade é muito importante, ok? E agora, pessoal, o que eu quero falar pra vocês, que é muito importante aqui também. Eu quero falar o seguinte, eu quero falar que a gente tem algumas coisas, eu vou dar alguns exemplos claros aqui, tá? Pra ajudar vocês a pensarem um pouco mais, são exemplos que vão poder tangibilizar tudo isso que eu tô falando pra vocês. Que às vezes, assim, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu só consigo prestar atenção, só consigo absorver aquela informação se alguém me dá um exemplo, tá? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês aqui. Por exemplo, uma gordura, tá? Você tem lá a gordura, o óleo de coco e a margarina, ok? Os dois são gorduras, beleza? Beleza. Quem que usa margarina em casa me fala, tá? Margarina ou óleo vegetal, qualquer um dos dois. Eu quero saber quem usa margarina, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol e óleo de milho, tá? E quem usa óleo de coco aí? Só pra gente fazer aqui uma comparação, que eu acho que é importante a gente fazer essa comparação, tá? O que eu quero dizer pra vocês? Que às vezes, gente, a gordura, ela tem o mesmo nome e ela tem a mesma funcionalidade, vamos pensar assim. E muitas vezes a caloria de uma gordura, ela é igual, tá? Então você vai pensar assim, puxa, tá, eu tenho aqui um copo de óleo de soja que tem X calorias e um copo de óleo de coco que tem X calorias. Dri, tem as mesmas calorias, tá? E agora, o que eu faço? Né, se tem a mesma caloria. Você não disse pra mim que eu tenho que olhar as calorias? Tá, são gorduras e tem as mesmas calorias, tá? Só que, gente, vamos lá. O óleo de coco, ele é infinitamente melhor nutricionalmente do que o óleo vegetal, tá? O óleo de coco, ele é uma gordura extremamente anti-inflamatória, uma gordura que vai ajudar você a desinflamar o seu intestino, que vai ajudar você a possibilitar um metabolismo que funcione, que vai te ajudar a aumentar o seu sistema imunológico. Tudo isso vai contribuir para uma alimentação legal. Já, pessoal, a margarina e o óleo de soja, apesar de, vamos pensar, ter as mesmas calorias que o óleo de coco, eles têm um tipo de óleo, que vamos lá na concepção de óleo, acho que é importante. Toda gordura tem uma mistura de ômega 3, ômega 6, ômega 9, que são os ácidos graxos, que são esses componentes da gordura, tá? Nós temos sempre uma combinação de ácidos graxos, tipo o ômega 3, que é muito bom, muito anti-inflamatório, e o ácido graxo de ômega 6, que não é nada bom, que é super inflamatório, tá? Quando a gente tem, e toda gordura tem uma mistura desses dois, e que tá tudo bem, desde que essa referência de um para outro seja boa. Vou dar um exemplo claro. O óleo de coco, por exemplo, ele é uma gordura boa, rica em ômega 3. Quando a gente ouve rico em ômega 3, quer dizer o quê? Quer dizer que a proporção de ômega 3, que é um óleo, que é um tipo de ácido graxo que é super anti-inflamatório, é muito maior do que o ômega 6. Então, normalmente é o quê? 4 ômegas 3 para 1 ômega 6, que é o inflamatório. Óleo de coco, beleza. Quando a gente fala de uma margarina ou de um óleo vegetal, além da gente estar falando da margarina que tem gordura trans, que tem um monte de coisa lá, né? A gente está falando de um óleo que é extremamente forte em ômega 6, que é o inflamatório, gente. Pra vocês terem uma ideia, ó, a proporção do óleo de coco é 3 de ômega 3 para 1 de ômega 6. Na margarina ou no óleo vegetal é de 12 ômega 6 para 2 ômega 3. Então a quantidade de um ingrediente inflamatório naquela gordura, né, no caso da margarina e no caso dos óleos vegetais, eles são inflamatórios. E é esse óleo que vai te inflamar. E é esse óleo que não vai conseguir ajudar vocês a combater a inflamação de vocês. Vocês percebem a diferença? Os dois são óleos, os dois são gorduras, os dois têm definitivamente mais ou menos a mesma caloria, só que a qualidade desse óleo muda. Que é o que eu tô falando aqui pra vocês. A gente tem que priorizar qualidade versus quantidade, tá? E se a quantidade é a mesma, olha o que tem em cada óleo, tá? Então, pra vocês aí,
a gente tem que pensar, estou vendo aqui umas perguntas, a gente tem que pensar aqui o que realmente é mais importante. Vanessa, você está perguntando sobre o óleo de algodão. Não, óleo de algodão é tão ruim, tá? Quanto óleo vegetal de milho, quanto óleo vegetal de canola, quanto óleo vegetal de soja, tá? É igualzinho o óleo de algodão, ruim também, ok? Então, pessoal, vocês estão entendendo que é importante a gente entender e começar a perceber a qualidade? Porque isso vai mudar o jogo de vocês. Isso vai acelerar o combate à inflamação de vocês, tá? Muito importante isso, tá? Que mais aqui, só para não perder o fio da meada, porque eu adoro falar com vocês. E aí, olha só, eu vou dar para vocês aqui um pequeno passo, tá? Para vocês executarem esse atalho, para vocês executarem essa maneira de acelerar o combate à inflamação de vocês. Então, como é que vocês fazem, tá? Um simples passinho que vocês podem adotar na vida de vocês. Daqui pra frente, o que vocês fazem para poder o quê? Conseguir entender qual é o tipo de alimento que vai te inflamar e qual é o tipo de alimento que vai ajudar você a combater as suas inflamações, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer aqui, pessoal, e aí se vocês tiverem aí, pega um alimento que vocês têm na casa de vocês aí, se estiver fácil, enquanto a gente está escutando aqui, e eu quero que vocês olhem uma coisa. Existem várias informações numa embalagem dos produtos, tá? E hoje, cada vez mais, né? Cada vez mais a gente tem lá tanta informação, 100% integral, vindos da fazenda, da receita da vovó, feito em casa, milhões de mensagens que a gente fica até sem saber o que fazer e fica até confuso de tanta informação que tem lá. O que eu quero que vocês pensem, tá? Eu não quero que vocês olhem pra nada disso. Tá? Todas as informações bonitinhas que tem na frente da embalagem de produto, gente, de verdade, não vão ajudar vocês. Não vão ajudar vocês a resolverem o que a gente vai resolver agora, tá? Tem um lugar, e aí anota aí, pessoal, de verdade. Pega um ingrediente que vocês têm aí e olha o que eu vou falar pra vocês agora. Vocês vão olhar sempre a informação mais importante de uma embalagem, quando vocês forem comprar no supermercado, é a lista de ingredientes. Tá? Não é a tabela nutricional, não é o percentual de açúcar por porção, não é nada disso, tá? É a lista de ingredientes. Por quê, gente? Porque quando a gente fala lá na tabela nutricional, tem lá açúcares, aí tem 2% por cada porção. Primeiro que é um percentual, né? Você não sabe exatamente quanto é. E outra, gente, quem é que come uma porção só daquela quantidade que é colocada ali? Normalmente, se você compra uma bolacha, você não vai comer uma bolacha que é uma porção. Você vai comer 3, 4 às vezes. Então aquela informação ali, ela não serve para nós, né, que somos consumidores e que vamos comer aquele ingrediente, não serve para nada. Não vai nos ajudar a tomar uma decisão se aquilo vai ser bom ou não para nossa inflamação, tá? O que é importante, gente? É a gente olhar para a lista de ingredientes. Por quê, Dri? Porque todos os fabricantes são obrigados a colocar todos os ingredientes que estão ali dentro daquele produto na lista de ingredientes. Vocês podem até notar, pessoal, que a lista de ingredientes, dependendo do produto, ela é bem pequenininha. Eles colocam até na beiradinha, colocam de ponta cabeça, porque ninguém quer que a gente olhe a lista de ingredientes, porque lá tem o que realmente é preciso vocês saberem, tá? E o que vocês vão pensar, o que vocês vão fazer na hora que vocês estiverem olhando a lista de ingredientes? Por exemplo, o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é o que tem maior quantidade. Então, por exemplo, vamos supor que você vai comprar um cereal matinal, tá? Você quer comprar um cereal matinal e você vê lá, aveia integral, vindos do sei lá da onde, né? Enfim. Aí você fala, tá, legal, aveia, beleza, vai virar. Você vai olhar a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente que tem lá é o que tem maior quantidade, pessoal, isso é muito importante. Se você tiver lá um ingrediente, uma lista de ingredientes, o primeiro ingrediente da lista for açúcar, quer dizer o quê? Quer dizer que o que tem mais naquele produto é açúcar. Então, muitas vezes, por exemplo, tô pegando essa gancho de cereal matinal, é o quê? Você vai ver a lista de ingredientes, tem assim, açúcar demerara, açúcar mascavo, que é açúcar, maltodextrina, açúcar, açúcar invertido, açúcar. Aí tem outro lá, que é o de milho, né? Como é que chama? Que é aquele caro, mel caro, né? Que é feito de milho. Xarope de milho, açúcar. Aí tem aveia, aí tem flocos de arroz, e aí vem
blá 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 blá, uns nomes que você não entende, né? Uns nomes químicos que você não entende. Galera, dá pra comprar um produto desse? Não, por quê? Porque tem muito mais açúcar que qualquer outra coisa. Só que na embalagem tá dizendo tanta coisa boa, né? Que a gente às vezes acha que tá tudo bem. Então o que eu quero que vocês façam agora é vocês realmente olharem o potencial inflamatório dos alimentos. É isso que vocês têm que fazer como passo agora, esse mini passinho aqui, esse pequeno passinho que eu tô dando pra você. É a primeira coisa que vocês têm que avaliar numa alimentação, é qual é o potencial inflamatório deste alimento. Não é se tem caloria, não é se tem percentual de qualquer coisa, é o potencial inflamatório. É o quanto aquilo vai fazer mal pra mim, tá? Outra coisa importante, por exemplo, as variáveis certas, né? Então, assim, você tem que ver na tabela nutricional, é super importante você olhar o que tem lá. Então, o que eu quero que vocês façam? Ó, lembra que eu sempre falo pra vocês que a gente sempre vai ter um desafio aqui? O desafio do dia, o desafio das nossas lives. Então, a gente vai fazer um desafio aqui. Ontem a gente fez um desafio, né? Da gente poder fazer a nossa listinha, né? Pra quem tava na live, fazer a listinha dos nossos sintomas que a gente tem e começar a fazer um diário alimentar pra poder escrever o que vocês sentem quando vocês comem alguma coisa. E hoje vocês vão fazer o seguinte, gente. Vocês vão entrar aí, ó, na despensa de vocês. Vão escolher um alimento que vocês estão acostumados a comprar, que vocês acham ou que vocês achavam que é saudável para vocês. E vocês vão olhar a tabela, a lista de ingredientes, tá? E vocês vão me descrever, quem quiser, gente, de verdade, posta lá, posta no seu Instagram e me marca drivasconcelos.insta no seu Instagram, que eu vou repostar aqui nas nossas plataformas, tá? Ou então me manda, eu vou mandar uma fotinho minha, eu vou falar assim, quem é que já fez a nossa sacada da live número 3 de atalhos, né? Cadê o seu produto? E eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês tirem uma foto da tabela, da lista de ingredientes do alimento que vocês aí consideravam como saudáveis, e você vai me dizer, Dri, puxa vida, eu achei que isso era saudável pra mim e não tem nada a ver, isso não tá sendo bom, tá cheio de açúcar, de coisa, de alimentos que eu não sei nome, gente. Lista de ingredientes com um monte de nome que você não conhece, não é legal. Tá? O que é legal vocês olharem para vocês estabelecerem? Como passo aqui também, tá? Quanto menos ingredientes na lista de ingredientes, mais saudável. Por que mais saudável, Dri? Porque tem menos coisa para poder inventar moda. Então, assim, um óleo de coco extra virgem, o que ele tem que ter ali? Óleo de coco extra virgem. Mais nada. Aí emulsificante, na sabor natural de coco e não sei o que. Gente, já tá atrapalhando a nossa inflamação. Vocês concordam? Vocês entendem o que eu tô falando? É a mesma coisa muitas vezes que as pessoas falam assim pra mim, Dri, até alunas quando chegam no programa, né? Dri, tem uma opção aqui que eu posso comprar um óleo de coco com sabor de coco e tem óleo de coco sem sabor. Lá em casa, ninguém gosta muito do sabor de coco. Eu posso comprar o óleo de coco sem sabor? E a minha resposta para ela sempre é o seguinte, para eles, né? Que tem muito, tá chegando bastante homem agora. Gente, coco tem sabor de quê? De coco. Se você vai comprar um ingrediente que não tem sabor daquele ingrediente, vocês concordam, gente, que foi passado um processo ali? Teve um processo químico de industrialização para tirar o sabor do coco? E vocês concordam comigo que isso não é natural? Então, assim, o coco, o melhor óleo de coco para comprar é o óleo de coco com sabor de coco. Porque ele não foi mexido, tá? Então, pessoal, importante ver tabela nutricional? Não. Importante ver o quê? Lista de ingredientes. Então, eu quero todo mundo entrando na despensa de vocês, procurando os óleos, procurando cereal, procurando o que vocês normalmente compram, que vocês acham que era saudável, e olhar a lista de ingredientes e me contar depois lá no Instagram, que eu vou colocar junto no Facebook também, e colocar lá qual foi a grande sacada que vocês tiveram dessa aula de hoje sobre a lista de ingredientes e sobre que nem tudo que é saudável, que parece ser saudável, é bom pra você, tá bom?